Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus nesta noite, o Senhor me deu esta palavra no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 1. Deus me deu essa palavra hoje à tarde. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à leitura. O texto diz: Moabe rebela-se contra Israel e Acasias adoece. Glória a Deus. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhe: Ide, perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para encontrar-te com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele. E ele lhe disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhes: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem peludo e com os lombos cingidos de um simples couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita, o perturbador de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos, no livro anterior, Acabe já estava morto, e nós vemos as profecias de Elias vindo contra Acabe, porque Acabe já não fazia mais o que Deus ordenara, o que Deus mandara, Se a gente olhar as histórias de Acabe, de Saul, dois desobedientes, Então o Senhor já havia dito através da boca de Elias para Acabe que Deus extirparia do trono toda geração, todos os homens. Deus faria cessar os homens e não teria mais ninguém para sucedê-los. E na verdade Deus cumpriu a palavra, porque quando Acabe se humilha a Deus, pedindo misericórdia, Deus fala com Elias que pela humilhação de Acabe, não farei com ele agora, mas farei na sua próxima geração, que foi com os filhos. Nós prestarmos atenção, os filhos dele não reinou. Eles ascendiam ao trono e logo descia a sepultura. Assim foi com Acasias, com Jorão. E Deus cumpriu a palavra. A gente, irmão, a gente às vezes olha para a Escritura e às vezes a gente se questiona: será que cumpre, que vai cumprir,
Mas quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para os profetas de Deus, o que eles disseram, Deus não deixou cair nenhuma vírgula, né? Glória a Deus Deus. não deixou cair nenhum tiro. Como já foi pregado, falado aqui sobre o Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, pela dureza que ele passou, para não ser tão conivente com o erro humano, né? Com reis, com quem quer que seja que Deus mandasse falar alguma coisa, entregar alguma mensagem, Deus teve que fazer da fronte dele como uma fronte de diamante. E como que Deus faz isso? Como que é? As pessoas acham que Deus vai vir num passe de mágica e vai te transformar. Não é? É através de Deus colocando dificuldades para você superar. É isso que faz o homem de Deus ficar firme na presença, né? Aleluia. Ficar rígido com as coisas de Deus. A gente não afrouxar, seja com quem for, seja se for com seu filho pequeno que está aprendendo, aí você tem que ensinar, você tem que ser duro. Porque Deus não vai ter diferença para falar com um servo, com um filho, Ele vai também impor dureza. Quando os profetas falaram que Jesus estava sendo muito duro para falar, o povo estava indo embora. Olha o que ele responde: quer ir vós também? Não importa que era Pedro, que era Amigo, que era João, que recostava no ombro, não. Querem ir vós também? Ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Nenhum homem, ele quis dizer, nenhum homem vai atrapalhar eu de falar o que eu tenho que falar. Glória a Deus. Não vão me atrapalhar de entregar a promessa que Deus fez. Ele próprio, se a gente olhar para ele próprio, ele podia falar: Senhor, aqui embaixo é muito bom, eu não vou cumprir aquilo que o Senhor mandou e vou continuar aqui para o povo. Mas ele viu que ele teria que passar, e mesmo assim ele se propôs. Glória a Deus. Porque era para um bem maior. Então, quando nós aplicamos algo sobre o nosso filho, não é olhando para aquele momento você vai sentir o peso que é você passar a disciplina, seja ela qual for, seja castigo, seja usar um cinto, que é a palavra do direito, né? Mas a gente está olhando para o dia de amanhã, para que amanhã ele não cometa erros iguais aos de hoje. Então Deus faz isso com a gente também. Deus coloca as dificuldades para a gente passar, para forjar, para nos forjar. Aleluia. Fazer de nós resistente. Porque a gente pensa assim: se Deus não teve misericórdia de mim, né? Então também eu não posso ter do outro. Claro que a gente fala com temor, né? A gente treme para falar, mas não pode deixar de falar para nos agradar a Deus. Aleluia. E essa palavra já havia sido entregue a Acabe, e Acabe nessa época já havia morrido, já não estava mais entre os homens. E a palavra de Deus disse que o rei Acasias havia caído de uma janela do seu quarto e ali estava enfermo. Sabemos nós que isso era plano de Deus, pois era a promessa dele que estava cumprindo, né? A promessa dele estava cumprindo através da vida de Elias, pela desobediência de Acabe. A desobediência faz nós viver aquilo que nós não queremos viver, mas é o preço da desobediência. Infelizmente, a gente planta e acha que não vai colher. A gente é negligente e acha que não vai ter resposta à nossa negligência. Deus é justo. Aleluia. Tanto se a gente plantar coisas boas, Deus é bom para nos dar coisas boas. Mas quando a gente deixa de plantar, a gente vai ter que colher o que não plantou, né? É melhor a gente cuidar para amanhã a gente colher coisa boa, não só lançar e deixar, senão a praga vem, né? E toma o lugar daquilo que você queria. Colher de bom, aí você é obrigado a dar um jeito na situação.
Mas Acasias, de vez de adorar a Deus, foi seguindo os passos do pai. Mas Acabe já não ligava mais. Acabe já estava empoderado, né? Já era rei, o trono já era tudo para ele. Não ligava mais para aquilo que Deus queria. É difícil, né? Quando a gente chega num certo ponto, você achar que você já é suficiente. Você não precisa mais de ninguém, não precisa acatar, não precisa receber, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa olhar para as situações do hoje ainda. Pois às vezes nós achamos que o que eu orei no passado é suficiente para hoje. Mas a vida continua. Esses dias eu entrei numa questão com Deus, falei assim, mas eu orei tanto já. Eu já passei tantas noites, tantas madrugadas, tanto jejum, tanta oração, e parece que hoje eu estou vazio, falando com Deus. E parece que é verdade, né? Às vezes nós parecemos que estamos vazios, como sacos, que já foi tudo tirado de dentro, e parece que nós estamos precisando ser enchidos de novo. E a conclusão que eu tive é que nós não devemos parar, nem de orar, nem de jejuar, nem de clamar a Deus, e de prestar atenção no dia a dia, no que vivemos hoje e no que o Senhor vai nos dar amanhã. E ficarmos firmes com Ele, independente da situação, independente do que Deus está trazendo. Glória a Deus. Ou permitindo o inimigo trazer, para você abrir o olho, para você ver que o que passou foi difícil e a coisa pode ficar pior. Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. A gente vigiando, a gente já ali na presença, grudado nos pés do Senhor. O vento vem, irmão, né? A prova vem, a luta vem. Agora imagina nós, se a gente se afastar um pouquinho, o diabo engole a gente vivo. Tem que tomar cuidado, a gente tem que olhar para o Senhor sempre. A palavra de Deus, Acasias, se tivesse buscado a Deus, o fim dele seria outro. Deus já tem misericórdia. Deus teve misericórdia de Acabe. Deus podia acabar com Acabe ali e acabar com a geração futura. Mas não, o Senhor falou para Elias, diga a ele que eu não vou acabar por agora. Vou ter misericórdia. Mas os filhos seguiu a linhagem do pai, viu a desobediência, cresceu vendo o pai ser negligente. Infelizmente, a gente tem que falar, o pai foi negligente, abandonou a Deus, e os filhos começaram a pagar pela desobediência dos pais. A palavra de Deus fala que Deus não desconta nem nos filhos, nem nos netos, nada. Mas infelizmente é reflexo do que viveu ontem, né? É reflexo do passado, da desobediência com Deus. Independente se era Jorão, Acasias, quem fosse. Nós já vimos que a mãe era daquele jeito, né? Jezabel, tribulada. Queria mandar, queria ordenar, queria passar por cima de Acabe. E queria também direcionar os filhos. Deus já não gostava de Jezabel, porque ela já tinha desviado Acabe, né? Já tinha tirado os propósitos do coração de Acabe e Acabe deixar de se levar. E Acasias não fez diferente. Acasias adoeceu, caiu na cama, e em vez de ele clamar a Deus, não, ele chama os empregados dele lá, os mensageiros, e fala, vai, consulta Baal-Zebub e vê se eu vou viver dessa situação. Enfermo na cama e pedindo conselho para Satanás. Oh, irmão, pelo amor de Deus, se você está enfermo, Satanás vai fazer o quê? Vai te levar o quanto antes. Você vai pedir para ele te ajudar, ele vai te ajudar, ele vai te puxar pelos pés para você ir mais rápido, né? Ele vai te levar mais rápido ainda. Olha, a gente quando vê as pessoas sem direção, vivendo um reflexo do Pai, na verdade a gente olha para ele e vê vivendo o que Acabe viveu. Acabe negligenciou o reino, um pouco ele cuidou, e quem mais cuidava era Jezabel. Mas ele negligenciou Deus. Deus queria Israel na mão dele. E Acabe
saiu totalmente da mão de Deus, que foi fazer aliança com o inimigo, com Baal. A palavra de Deus fala que ele serviu a Baal, ele era servo de Baal agora. Então, como é que pode uma geração futura vir servir a Deus, se ele está vendo o próprio pai servir a estátuas, pedras, paus, e ela chamava de Baal, né? Nós sabemos quem é, né? Que está dentro das estátuas, das paredes, sabemos nós quem é. Deus não é, Deus não precisa de estátua nenhuma. Aleluia. Deus mexe com vivos, Deus mexe com pessoas. Glória a Deus. Deus lida com pessoas vivas. Glória a Deus. E com gente obediente. Aleluia. Né? Com gente desobediente, Deus não dá, não. Deus faz o que fez com a Casias. Deus faz o que fez com o Jorão. O tempo de glória é pouco, né? Deus cobre e não deixa a cobra se criar. Casias manda os servos ir procurar Baal-Zebub para ver se ele vai viver. Olha em quem que ele está confiando. Está confiando. Não podemos falar que é ninguém, né? Vamos falar que é alguém que se apoderou de estátuas. É um maligno. É um maligno. Mas Deus, como vê todas as coisas, Deus incomodou Elias. Elias, sobe ao monte e vai certos mensageiros de Casias e pergunta para eles: por que buscar em Baal-Zebub? Não há Deus em Israel para que seja buscado? Aleluia. Né? O que eu disse agora há pouco? Se ele buscasse a Deus, Deus tivesse misericórdia? O próprio Deus está dizendo para Elias: se buscar a mim, eu vou responder. Glória a Deus. Né? Se me buscar, eu vou dar a resposta. Precisa de Baal para responder. Baal não sabe, né? Baal não sabe. De onde veio a resposta? Veio de Baal-Zebub? Ele nem chegou até Baal-Zebub. O Senhor já cercou ele no meio do caminho. Glória a Deus. Para onde você vai? A resposta que você quer eu vou te dar. Volta para trás. Volta a Casias, não precisa ir até lá. Eu tenho a resposta. Né? O Senhor tem a resposta para tudo. O Senhor Aleluia. sabe todas as coisas. Glória a Deus. Talvez Baal-Zebub ia enganar ele. Fala: não, meu, você vai viver. Fica tranquilo. Sabemos que ele é mentiroso. Capaz que ele fizesse isso. O que ele faz de bom e mentir, né? Bom para a gangue dele, né? Para nós não é bom. Mesmo que o nosso Deus nos dê uma resposta adversa daquilo que nós estamos buscando, nós sabemos que não está vindo do nosso inimigo, está vindo de Deus. Aleluia. Davi, uma vez o Senhor falou: você quer ser colocado na mão dos homens? Você quer ser colocado na minha mão? Ele falou: não, melhor não, Senhor. Então olha só o que eu acabei de falar. É melhor estar na mão de Deus, irmão. Deus é misericordioso. Glória a Deus. Deus matou bastante, matou, mas chegou uma hora que não chega, já deu. Ele já pagou pelo erro dele. Não é verdade? Mas nessa situação aqui não teve jeito. Ele foi procurar no adversário de Deus. Deixa que eu respondo. Ele vai te enganar e eu vou falar a verdade. Eu vou falar para você o que vai acontecer. Eu falei com seu pai. Seu pai já sabe. Cabe estava morto. Cabe já sabia que ele já havia servido a Deus. Conhecia Deus, sabia que quando Deus era duro, é duro. Quando Deus é flexível, mas quando ele é duro, não tem. Claro que a gente pode achar misericórdia, claro, não estou dizendo que não. A misericórdia de Deus, ela está. Se você conseguir mexer no coração dele, ele muda a sentença. Mas nessa situação, a Casias não mudou. O coração dele continuou. Se a gente olhar a partir daqui, ele começa a perseguir Elias. Ele persegue Elias, aí ele muda. Para não, se ele voltasse atrás e dissesse: não, peraí,
Já que é Elias, né? Que é o homem de Deus, que está falando, tanto que a Escritura vai dizer que quando eles voltam para trás, o rei pergunta: já voltaram? Eles já foram lá? Não chegamos lá. Ô rei, não chegamos lá. Nós fomos cercados no meio do caminho por um homem que disse: volta lá e fala do rei. E eu tenho a resposta dele. Volta lá. E ele diz que da cama que tu está, tu não vai sair. E não é só isso, rei. Tu vai morrer sem pressa. Tu vai morrer logo. Aí o homem em vez de virar o coração, como fez Ezequias, né, se virar e falar: Senhor, me perdoa, Deus com certeza perdoaria. Porque o nosso Deus é perdoador. Aleluias. O nosso Deus é libertador, Ele tira da mão do inimigo. Glória a Deus. Mas não, o coração dele estava enfurecido, pois Elias era visto como perturbador de Israel. E o pior, tudo que o perturbador de Israel falava, acontecia. Aleluias. Glória a Deus. O perturbador de Israel perturbou o coração de Acasias. Da cama que tu está, tu não sairá. Jesus. E morrerá. Aí ele se levanta e pergunta: como era esse homem? Como ele era? Você viu como ele era? Aí eles falaram: era um homem peludo e tinha um cinto de couro sobre ele. Aí ele fala: é Elias. É Elias. Aleluia. Elias era conhecido, pois aquilo que ele falava, o Senhor cumpria. Glória a Deus. O Senhor cumpria. Aleluia. Não tinha, né? Não tinha para ninguém. Se ele falasse, Deus ia fazer. Aleluia, Jesus. O que a gente vê com isso? Vê o coração das pessoas enrijecido. E mesmo com a sentença proferida, né? A sentença foi proferida pelo Elias. E a pessoa, em vez de parar, olhar e pedir perdão a Deus, para que aquele mal não sobrevenha, a pessoa endurece mais ainda o coração e vai buscar aquilo que não resolve. E fica no engano, achando que se ficar naquela maresia vai ficar tudo bem. Da cama que ele estava, ele não levantou mesmo. Ele persegue Elias daí para frente, manda 50, manda mais 50, está em outro texto, né? Mas nós vemos que ele não mudou, o coração dele se endureceu ainda mais. Pois o que ele achava? Que Elias viria até ele, Elias profetizaria que ele ia viver. Ele queria essa resposta, ele queria Deus errado, ele queria Deus recônico, Deus que não tem resposta de vida, nem de morte, porque se Deus de Israel quiser, a palavra de Deus fala que Ele é o dono da vida, Aleluia. e Ele é o dono da morte. Glória a Deus. Como é que pode alguém? É um engano, né, irmão? É o engano de achar que Satanás tem algo para te oferecer que seja bom para você. É o engano. Vemos ainda mais nessa geração que nós estamos agora. Nós temos vindo o povo procurar em estátuas, procurar em centros, procurar em... Gente, pelo amor de Deus, as pessoas acham que Deus está em todo lugar porque tem uma Bíblia dentro do centro, ou onde quer que seja. As pessoas que não servem acham que só por ter a Bíblia vai ter, né? Vai ter resposta, vai ter salvação. Mas o povo procura no lugar errado, o povo procura num Deus que não se pode nem chamar de Deus, né? É um rebelde, procura um rebelde. Pois se ele fosse como Deus, ele estaria no céu. Aleluia. Como filho de Deus. Glória a E era Deus. Deus, inclusive,
por usurpação, não teve querer parecer igual a Deus, mas mesmo sendo Deus, quando ele se fez homem, ele era homem. Ele não quis mostrar na terra que ele era Deus. Ele não usurpou o lugar de Deus, mas ele se humilhou, pois ele estava em carne, fraco. Carne, fraco somos nós, carnes podres. As pessoas acham que são alguma coisa. Se o próprio Jesus, sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, porque era homem, veio como homem, sabia o lugar onde ele estava e o que ele era, estava limitado. Aleluia. Como Jesus. homem, para mostrar para o homem. Por isso ele dá a glória toda a Deus. Aleluia. Para que nós, sendo homem, nós possamos achar que nós faríamos aquilo que ele fez. Pois ele estava na função de ser cordeiro, não era Deus. Por mais que fosse fora daqui, né? Fora daqui. O que fez Deus permitindo ele fazer. Mas mostrou para o homem que ele é homem, que ele é barro, que ele é fraco. E ele precisa, como ele sempre dava glória ao Pai. Ele sempre falava, é meu Pai. Aleluia. Eu vim fazer o que o meu Pai mandou fazer. Glória a Deus. Também nós temos que fazer aquilo que o nosso amado Jesus deixou para que façamos. Aleluia. Mostrar Ele, sempre Ele sendo Deus e nós nada. Nós somos só um instrumento. Glória Por a isso que Ele Deus. mostrou, eu sou um instrumento do meu Pai. Aleluia. Eu vim para fazer o que o meu Pai disse que era para eu fazer. Aleluia. Devemos agir como Jesus agiu. Glória a Deus. A glória nunca vai ser nossa, né? Nós nunca vamos mostrar para ninguém que é nossa, que somos alguma coisa. Aleluia. Quanto mais a gente se humilha, porque Jesus vindo como veio, sendo colocado pelo Espírito de Deus dentro de Maria, mostrou para nós, se humilhou. Se humilhou, pensa você. Saiu do trono para se humilhar. Né? Viemos do nosso Espírito Santo. Viemos do pecado. Nós devemos colocar nos nossos lugares, né? Somos pecadores. Vários. Há momentos que Deus nos usa e parece que somos alguma coisa. Você não é, irmão. É a carne. Carne que grita. Carne que quer ser alguma coisa. Mas se esse é alguma coisa que somos filhos de Deus. Aleluia. Somos filhos de Deus. Se ele, na posição de filho, fez o que fez, obedecendo a ordem do Pai, nós fazemos também, ele disse. Glória a Deus. Se nós nos humilhar como ele se humilhou, porque muitos dizem por aí, filho de rei é príncipe. É, não é? Podemos nos humilhar dizendo que somos príncipe? Já viu algum príncipe se humilhar? Não. O Senhor quer que nós, ainda como humanos, nos humilhemos, mesmo que nós somos filhos dele, por adoção. Aleluia, Jesus. Quanto mais a gente aprender a se humilhar, mais teremos de Deus poder para fazer aquilo que Ele quer fazer em nós. Aleluia. E através de nós. É isso que as pessoas não entendem. A geração de hoje se empodera achando que quanto mais você ser grande ou se aparecer, mais você vai ser alguém. E é tudo ao contrário, Jesus mostrou para nós que quanto mais humilhados nós estivermos, a palavra de Deus fala que não é os humilhados que são exaltados, né? É o que se humilha. Aleluia. Jesus nos ensinou, é se humilhando que você cresce. Se a casinha se humilha perante a Deus, Deus ia ter misericórdia. Por isso que o Senhor disse. Mas como ele cortou o caminho para buscar em pronto do inimigo do próprio Deus, eu falei, não, eu vou cercar e vou resolver. Eu já tinha dito que faria, mas como o coração dele ficou duro, vou fazer agora.
Mas se ele chama a atenção de Deus, se ele busca, fala, chama Elias aqui, de vez de pegar os servos e enviar para Ecrom, pega os servos e fala, procura Elias nas montanhas, encontra Elias. Deus ia falar, Elias, eles estão à sua procura, vá. Aleluia. Eu vou atender ele. É humilhação, a palavra de Deus está falando sobre humilhação, sobre o homem se humilhar, o homem se colocar no lugar dele. Mas quando um rei se exalta, que dificuldade, né? Que a gente que está no lugar de exaltação, no trono, a pessoa não quer descer. Ela não quer descer. Parece que buscar em Deus é humilhação demais. Então ele não desce do status de rei e prefere buscar um Deus estranho, um Deus Baal. Era o povo de Deus, né? Era o povo de Israel. Deus levantou, colocou e muitos se desviavam. Ainda está acontecendo isso. Não é verdade? As pessoas elegem pessoas, colocam lá no trono para representá-las. Quando chega lá o poder é tanto que esquece quem elegeu e começa a lutar contra aquele que elegeu. É o caso de Ezequias. Ezequias foi colocado lá por quê? Porque era da linhagem de Acabe. Era para herdar trono, era sucessor de trono, mas poderia agir diferente do pai. A gente vê que nem o próprio Jorão, mais maleável, mas também foi servir Baal. O que nós tiramos com isso? Que Deus, se buscarmos, se nos humilhar, mesmo que falhamos no passado, se nós nos humilhar, entrar diante da presença dele, chamar ele vai olhar para nós com um olhar de misericórdia. Aleluias. Ele vai aceitar as nossas desculpas. Ele vai aceitar quando você se humilhar. Ele vai olhar para você. Se nós olhar para cá, o Senhor perdoou, cara. Perdoou Acabe. Naquele momento ali, Acabe não foi poupado. Porque Deus podia ceifar ali. Hoje ele estava nos obedientes, mas Deus deixou para frente. Se a humilhação chega até o trono, aquele que prometeu fazer, ele volta atrás. Aleluia. A palavra de Deus só isso. Glória a Deus. Que olhou para o mal que ia fazer e quando o homem se humilhou, ele se arrependeu do mal que ia fazer. No livro de Jonas está escrito isso. Deus ia acabar com Nínive. Porque o povo se humilhou, se dobrou, jejuou, orou, observou os pecados, corrigiu. O Senhor voltou atrás. Glória a Deus. O ser humano Deus não fez para destruir, mas a desobediência faz Deus entrar com providência. E se a pessoa não voltar atrás, Deus vai com o plano até onde ele vê que vai cumprir. Então nós devemos olhar para nós. Isso aqui é um alerta para nós. Para a gente olhar para nós, olhar o que estamos falhando, aonde está errado, se ajoelhar, pedir perdão a Deus. Senhor, me alcança, me perdoa, me dá força. A gente olhar para nós mesmos, né? Porque é fácil a gente olhar para as pessoas e dar uma sentença. Deus faz isso com muita cautela. Por isso que às vezes nós falamos, né? Por que demora tanto a justiça? Porque Deus é cauteloso. Mas quando a justiça chega, aí não dá mais tempo. Aí não dá mais tempo. E aí Deus faz o quê? Ainda vai cercar os mensageiros, nem espera chegar. Porque viu que o coração do homem mudou. E o homem estava obstinado, ele queria naquele que não podia nada, ele queria a instrução. Deus ficou ofendido. Deus fica ofendido quando nós passamos por cima e
queremos nós fazer. E acharmos que nós podemos fazer outra coisa. Claro que Deus dá para nós o direito de sim ou não. Mas aí, meu amigo, o sim ou não, isso vai ter para você consequência. Ah, Senhor, não, muito difícil, não quero. O Senhor está bom. Quer não? Tá bom. Né? Mas amanhã, quando o seu bolo estiver no forno de zangar, e você falar assim, por que isso? É que Deus está devolvendo para você a sua escolha. Sua escolha foi o que você fez. Você bateu mal o fermento, você colocou de qualquer jeito, assim tá bom, assim tá bom. Você não vai comer coisa boa, né? Por que aconteceu isso? Aí é Deus. Aí é Deus que é culpado. Não foi os seus erros, seus mal feitos. Não, foi Deus que fez. Tudo vai para Deus, né? A gente é que erra, foi Deus. A gente deixa de fazer o certo, foi Deus. Mas nós colhemos o que plantamos. A Bíblia nos ensina. Se eu planto aquilo que não é bom para mim, amanhã vai ter consequência pior ainda daquilo que eu plantei. Ezequias aqui está bem claro. Bem claro. O pai plantou. Nesse caso, o filho regou. Por quê? Continuou as mazelas do pai. Se ele fala, não, meu pai fez assim, eu não vou plantar. Eu vou mudar. Claro que ele ia colher diferente. É óbvio. Mas não continuou no mesmo erro. Continuou errando como o pai errou. E aí tem como Deus dar um veredito diferente desse? Não tem jeito. As pessoas falam, mas Deus não é misericórdia. É, Deus é misericórdia. Sim, é. Mas Ele é a justiça também. Aleluia. O mesmo que dá sentença de paz, também dá sentença de guerra. É o mesmo, é a mesma caneta, é a mesma mão. Mas por que Deus faz isso? Porque você deu para Ele a autoridade para que Ele fizesse. Você começou a escrever, Ele só terminou. Foi você que começou errado. Se no meio da sua escrita você falar assim, não, está errado, não quero mais isso. Ele vem e apaga o que você escreveu. Aleluia. Reescreve, né? Reescreve e muda a sentença. Mas nós começamos a fazer errado e queremos que lá no fim esteja tudo certo e seja bom. A casinha se chamasse Elias. Chama Elias. Eu quero saber de Deus como é que vai ser. Deus deu sentença ao meu pai, mas eu não sou meu pai. Eu vou me dobrar diante dele e vou pedir perdão. Aleluia. Deus ia apagar a história que estava destinada a ele, através da sentença que Elias deu a Acabe. Deus deu uma sentença também para a geração. Deus ia chamar a geração, ia falar, você quer mudar? É escolha, é a nossa escolha. Ele fala assim, eu quero que Deus esteja na minha vida. Eu quero que Deus dê a sentença para mim. Deus ia olhar para o coração dele, ia olhar para a atitude diferente do pai, e não ia tomar a atitude que tomou com o pai. E falar para ele isso. Pode falar para ele que eu tive misericórdia dele, que ele vai viver. Aleluia. Deus é misericórdia, as pessoas não entendem. Mas não é misericórdia que ele vai aceitar tudo que você faz. Não. Ele é misericórdia, mas ele já te deu um livro para seguir. Ele já te deu a determinação. Ele te deu o caminho. Se você faz tudo ao contrário, você fica, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus é mesmo, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso,
mas as suas mazelas fazem com que Deus tome posicionamento diferente daquilo que você espera, só por falar que Deus é bom e misericordioso. Você acha que Deus é de misericórdia? Só porque você sabe que Ele é misericordioso? Se fosse assim, através da vida de Acasias, ele ia falar, não, eu vou ter misericórdia dele. Mas não, Elias foi lá e falou para ele o que Deus mandou falar para os seus servos. Deus manda falar para você. Do lugar de onde tu está, da cama que você está, se encontra, não vai sair. Cavou e foi colocado dentro da cova, né? Cavou o que não queria, ouviu o que não queria ouvir, mas não tinha mais jeito. Deus só estava cumprindo a sentença que deu para cá. Por quê? Porque o coração mudou. Deus conhecia eles, tanto Jorão como Tavisa. Deus conhecia os dois. E a gente vê a sucessão de erros. Não só dos filhos de Acabe, né, mas muitos outros reis, do próprio Davi, a sucessão de erros que os filhos praticaram. E infelizmente, vemos histórias tristes de ser narrado, difíceis de falar, mas como nós falamos que Deus é misericordioso, Deus é justiça, e Deus precisa cumprir tanto um quanto o outro. As pessoas não querem ver Deus cumprir justiça, a não ser quando a justiça beneficia aquele que está esperando, o injusto, né? O injusto querendo justiça. Deus não faz injustiça com o justo, mas injustiça para o injusto. E o injusto pratica injustiça, esperando justiça de Deus. É difícil, né? Você comer arroz e falar que comeu lasanha, né? Não tem jeito. Então, para aquele que vai ouvir essa mensagem, muda os seus modos operantes com Deus e Deus vai mudar com você. Aleluia. Mesmo que você tenha uma sentença má sobre a sua vida, se você mudar, virar o coração, Deus vai dar uma sentença diferente. Deus vai apagar a sentença que foi dada e vai escrever uma sentença boa. Glória a Deus. Mas é através da sua atitude. É a sua atitude que vai mudar. Deus não muda vendo que nós não mudamos. Deus não vai mudar. Agora, se nós mudar, Deus vai mudar a sentença também. Aleluia, Jesus. Pois Ele é misericordioso. Ele é um rei justo. Glória a Deus. Então Ele vai fazer justiça. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra que Deus nos dá nessa noite, que Deus seja louvado. Amém. Amém.